Olá pessoal, História com o professor Flávio. Vamos começar a falar sobre mercantilismo hoje. Vou fazer uma introdução sobre esse conteúdo e complementar também, tá bom? Bom, o mercantilismo era uma prática econômica utilizada entre os séculos XV e o século XVIII, tá? Mercantilismo, a palavra ela já dá uma ideia, mercado. Pois é justamente isso que a gente vai falar agora. Ô professor, mas o mercado não sempre existiu, não? Veja, existiu, mas com as características desse período que a gente vai estudar agora e essa definição, não. Primeira vez, tá bom? Então vamos lá. O mercantilismo, pessoal, ele começou a ser adotado nas principais nações, nos principais estados nacionais. Como assim estado, professor? Espanha, Inglaterra, França, Portugal, tá certo? A forma de trabalhar o mercantilismo era para acumular capitais, tá certo? Bom, mas para alguns historiadores seria um tipo de produção voltada para o enriquecimento do Estado e não poderia já ter uma definição que seria de fato o sistema capitalista, né? A grande maioria defende a definição de um capitalismo comercial, tá certo? Então, quais são as características do mercantilismo? Vamos lá. É um período que ele se encaixa, que é o período das grandes navegações, em primeiro lugar, tá? Então, foi investido em grandes navegações para que a metrópole, né, o Estado, controlasse as colônias. Pois bem, quem lembrou aí? A colônia brasileira, professor, era aquela época do mercantilismo? Era, tá certo? Então, o Estado, ele investindo nas grandes navegações, iria lá colonizar e fazer o pacto colonial, né? E a colônia tinha que mandar os produtos baratos, enquanto a metrópole cobrava impostos, vendia produtos caríssimos. Uma das principais características desse mercantilismo era chamada balança comercial favorável. O que é isso, professor? A balança comercial favorável, o Estado ele teria que acumular riquezas, metais preciosos, né? Ouro, prata, diamantes. Então, ele iria acumular e iria comprar o menos possível, para que a balança ficasse mais voltada para o enriquecimento do Estado. Então, por exemplo, se ele está acumulando e ele não está gastando, né, ele está ficando um Estado rico. Então ele teria que exportar mais, para cada vez acumular, e importar menos, então comprar menos. Então a balança comercial favorável significava que o Estado ele iria ficar com mais produtos e iria importar menos, tá bom? O mercantilismo ele é caracterizado também por metalismo. O que era metalismo? A acumulação de metais preciosos, foi isso que eu acabei de falar, tá bom? Quanto mais ouro, quanto mais prata, quanto mais diamante, melhor. Metalismo. Tinha outro, colbertismo. Foi comum na França, né? O senhor chamado Jean-Baptiste Colbert, ele teria criado essa ideia de a França investir na manufatura. Para quê? Para crescer a economia, para desenvolver o comércio, né? Visando o lucro, tá certo? Pessoal, o mercantilismo ele bate também, ele coincide também com o governo absolutista. Lembra que a gente conversamos? O poder absolutista do rei, né? Aquele que dá toda aquela autoridade. Pois bem, o mercantilismo ele tem uma característica de que daria certo porque existiria uma centralização. Porque estaria havendo a intervenção do Estado na economia. Então veja, o chefe, né, o rei, ele iria interferir, ele iria colocar impostos altos. Só que o que é que vai acontecer? Nesse tempo, tem uma burguesia que ela está começando a se desenvolver, está tendo um progresso muito considerado, tá certo? Então, essa burguesia ela vai fazer com que exista
um aumento da economia, um aumento do comércio. Então, se você disser, professor, o mercantilismo ele tem uma característica burguesa? Tem. No mercantilismo, professor, os burgueses teriam uma aliança firmada com o rei? Sim, tem. Tá? Então, como você pode perceber, tudo iria facilitar a vida do mercador, né? Tudo iria facilitar a vida do rei. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa característica.